capítulo 1. Quero louvar a Deus pelo dia de hoje, mas também quero parabenizar a minha pastora, Helena, ver as fotos. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Né? Que o Senhor continue lhe abençoando esse ministério ao qual o Senhor lhe confiou, né? E pela vida, né, que se converteu. Deus é bom, né? Houve festa no céu. É, Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, amém? Diz assim, a partir do versículo 3, tá? Consolados para consolar. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Portanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona a perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também passamos. Isso Paulo falando, né? O apóstolo Paulo vem falando que ele passou. E eu quero dizer aqui para vocês, vamos continuar. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos, de igual forma os sereis da consolação. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, quais foram muito acima de nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível morte, perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, da mesma forma por muitos, sejam oferecidas ações de graça a nosso respeito. Paulo está dizendo aqui sobre o ministério. Eu digo assim, um ministério. E esse ministério não é para todos, né? É, Deus. É o ministério da consolação. Passamos por tribulações, vivemos a consolação de Cristo em nossas vidas, porque eu quero dizer para você, se você chegou nesse culto como eu, o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nesse dia, o que se não levantou para que a gente não estivesse aqui nessa noite? Aleluia. O que veio contra nossas vidas? Quantas setas foram lançadas? Quantas palavras foram lançadas no nosso coração para que a gente não estivesse aqui? Mas nós conseguimos. Nós rompemos. Nós somos vitoriosos nessa noite, Cristo Jesus. Porque mesmo que possamos ter passado por tribulações, o Senhor Jesus tem nos consolado. Por mais que estejamos passando por dificuldades, Ele tem nos fortalecido. Ele tem nos sustentado. Só que aqui vem dizendo que essa situação que nos sobrevém, no caso de tribulações e tudo, mesmo que o Senhor venha nos consolar, há algo aqui muito interessante nessa palavra, a qual o Senhor Espírito Santo veio falando no meu coração, ao decorrer do caminho. Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Então você pode olhar para você aí, no teu coraçãozinho. Eu não sei o que você tem vivido.
Aleluia. Eu te convido nesta noite. Por que eu estou falando isso? Porque eu te convido a olhar para o autor e consumador da tua fé, da nossa fé. Porque se a gente olhar para as tribulações, para a gente olhar para as circunstâncias, a gente vai parar. A gente não vai chegar nesse culto. A gente não vai chegar nos próximos cultos. Porque a gente vai puxar o freio de mão. A gente vai largar a mão do arado. A gente vai olhar para trás. A gente vai olhar para nossas dores e vai querer desistir. Mas eu quero dizer para você que aquele que te consola te garante. Aleluia. Aquele que provoca muitas das vezes as situações adversas para te provar, ele te garante. Ele te garante e tem te garantido. Sabe para quê? Para que você venha ajudar outros também a enfrentar. Então eu quero dizer para você, use a sua boca. Use a sua boca para profetizar na vida de outras pessoas. Use a tua